Vamos lá, pessoal. Dentro do tema prisões, agora eu quero trabalhar com vocês um primeiro tópico, porque esse bloco vai ser bem extenso também, bem rico em detalhes. Mas no primeiro momento, como é que funciona o cumprimento de um mandado de prisão, né? Em relação à inviolabilidade do domicílio. Porque de um lado nós temos o Estado tendo que prender um sujeito. Vamos trabalhar com o exemplo da prisão preventiva, melhor. E do outro temos aquela norma constitucional que diz, tá até aqui na tela para vocês, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. A casa é sagrada para a Constituição Federal. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, se o morador não consentir, não pode. Salvo em caso de flagrante delito, ainda não é o nosso tema agora, desastre também não é, ou para prestar socorro também não é, ou, o que nos interessa, durante o dia por determinação judicial, é o que nos interessa. Então, numa prisão cautelar, com exceção do flagrante delito, nós teremos um bloco só para flagrante delito, nós temos dois requisitos, que o cumprimento deva ocorrer durante o dia e que tenha sido expedido por uma ordem judicial, como nós vimos no bloco anterior. Até aí, tranquilos, muitos de vocês já conheciam o assunto, é um assunto muito repetido em cursos preparatórios, cai muito em provas de concurso, até aqui tranquilos. Só que tem uma novidade que eu expliquei para vocês lá no curso de legislação penal especial. A nova lei de abuso de autoridade, que é uma lei de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, ou seja, extremamente recente, ela passou a definir o que é dia e o que é noite. Então acabou aquela pataquada da doutrina que viviam escrevendo da aurora ao crepúsculo, aquela frescuraiada que na prática não servia para nada. Então, na prática, cada região determinava ali, com normas internas, normas locais, o que seria dia ou noite, porque cada lugar escurecia mais cedo, mais tarde, enfim. A nova lei de abuso de autoridade criou essas balizas. E por meio de uma interpretação sistemática, guardem essa expressão, interpretação sistemática, pode cair nos próximos concursos, nós podemos pegar essa norma da nova lei de abuso de autoridade e aplicar para todos os casos análogos. Não tem problema, não é uma analogia em Malam-Partem, como nós falamos no direito penal, é uma questão puramente processual, procedimental. Então pode. E qual é esse horário, Diego? Perceba que noite ficou menor após a nova lei de abuso. Noite passou a pegar o intervalo entre as 21 horas e 5 horas da madrugada. O que acontece na prática é o seguinte, a polícia fica na porta da casa, se é à noite. Por quê? Porque se o sujeito fugir, tentar correr, se esconder, na rua a qualquer horário. A polícia pode prender ele ali. Se ele não se esconder, deu o horário, hoje 5 horas, vai lá e prende. Então das 5 até as 21 pode cumprir mandado de prisão. Entrou em 21 horas, bateu ali 21 horas cravado, a polícia não pode mais invadir domicílio, a não ser que o morador consinta, né? Apresente consentimento ali, o que na prática não acontece, tá? Então a polícia vai esperar mesmo. E se ele prender mesmo assim, Diego, se ele invadir durante a noite? Crime de abuso de autoridade, já estudamos isso. Ah, Diego, e se ele forjar o consentimento, ele colocou ali no cumprimento da ordem de prisão preventiva que o sujeito franqueou a entrada, mas na verdade ele coagiu, ele ameaçou, ele agrediu, ele torturou. Vejam, aí claro, vai ter que ser provado que isso aconteceu. Se provado, a prisão passa a ser ilegal e o agente policial que assim procedeu vai também responder por abuso de autoridade, além dos demais crimes violentos que tiver praticado no caso concreto, tá bom? Então tome cuidado, mas tudo isso, repito, eu aprofundei lá na nova lei de abuso de autoridade, lá tem os detalhes criminosos, né? Aqui é mais a parte procedimental, beleza? Agora vamos trabalhar com outra questão, sobre a possibilidade de prisão fora da jurisdição do juiz processante. Olha que interessante o que diz o artigo 289, galera. E esse artigo já vem caindo muito em prova de polícia civil, tá? Quando o acusado estiver no território nacional, Brasil, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada. Então aqui nós vamos falar de carta precatória. A sua prisão devendo constar da precatória o inteiro teor do mandato. O que é isso, Diego? Me explica melhor. Vou explicar. Vejam. Vamos imaginar que isso aqui seja o Brasil. Nossa, não subestime meu desenho, tá? Tá ruim, eu sei, mas é Brasil. Vejam, tudo que é ordem, na verdade não é nem ordem, é pedido para outros países. Então imagina que um preso fugiu para o Paraguai, para a Argentina, enfim. Nós falamos em carta rogatória. Por quê? Rogatória vem de rogar, de pedir. Como o Brasil não tem jurisdição em outros países, ele pede, falou, a autoridade do Paraguai, da Argentina, vocês podem cumprir, é um preso nosso, devolve aí. Agora, se for dentro do Brasil, a ordem serve.
Então imagina, por exemplo, que um juiz do estado de São Paulo, ele mandou prender um traficante. E esse traficante fugiu para o Rio de Janeiro. De São Paulo, muito fácil, bem pertinho, foi para o Rio de Janeiro. Veja, em via de regra, o juiz de São Paulo, ele não pode dar ordens de prisão afetas ao Rio de Janeiro. Mas não foi o que aconteceu. Ele deu uma ordem, uma decisão afeta ao estado de São Paulo, só que o criminoso se evadiu para outro estado. Nesse caso, ele pode mandar uma carta precatória. O que é isso? É uma cópia, na verdade, é uma carta que é mandada para outra jurisdição, para o juiz do Rio de Janeiro, para que ele comunique a ordem naquele estado. Então o que vai acontecer via de regra é o seguinte: o juiz de São Paulo soube que o criminoso foi para o Rio de Janeiro, ele vai mandar uma carta para o juiz do Rio de Janeiro, falar, ó, juiz do Rio, ó, tem como você copiar e colar meu mandado de prisão para que esse cara seja encontrado no seu estado? Beleza, ele vai cumprir. É uma comunicação do Poder Judiciário que deve ser cumprida. Deve. Então ele vai mandar essa carta precatória para o juiz do Rio de Janeiro com a cópia do mandado de prisão. E o juiz do Rio de Janeiro vai reforçar a ordem e vai espalhar o mandado de prisão pelo estado do Rio de Janeiro. Então acontece sim a prisão fora do juiz processante por meio de carta precatória. Vamos continuar. Parágrafo 1º. Havendo urgência, geralmente a ordem de prisão tem, né? O juiz poderá requisitar, ou seja, ordenar a prisão por qualquer meio de comunicação, igualzinho vimos no bloco anterior, por WhatsApp, meios eletrônicos, do qual deverá constar o motivo da prisão, olha a fundamentação, bem como o valor da fiança, se arbitrada, se houver fiança. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. De novo, igual vimos, perceba que o Código de Processo Penal ele incorre em muitas repetições. Então quem vai cumprir tem que verificar se aquela, por exemplo, decisão enviada pelo WhatsApp é verdadeira. E parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso num prazo máximo de 30 dias contados da efetivação da medida. Aqui é a parte final. Então imagina que o juiz lá do Rio de Janeiro, lá no Rio, a polícia do Rio conseguiu prender e apresentar perante o juiz deprecado, o juiz do Rio de Janeiro. Aí o juiz do Rio de Janeiro tem que fazer o quê? Como o caso não é dele, não é ele quem vai processar, ele só vai comunicar ao juiz de São Paulo. O juiz de São Paulo, ó, tá preso. Aí o juiz lá de São Paulo tem 30 dias para processar o envio dele. Ó, peraí, então vamos mandar aí uma equipe buscar ele no Rio de Janeiro. Perceba que lá no Rio de Janeiro ninguém vai ter trabalho nenhum além de prender. Porque o caso, o processo de competência é lá de São Paulo. Então a galera de São Paulo, o juiz processante, vai ter que tomar todas as medidas cabíveis, mandar escolta, mandar tudo que for necessário para trazer esse preso. E o que cai em concurso é o prazo, 30 dias contados a partir da prisão, ó, a efetivação da medida. Já caiu em concurso 15 dias, 20 dias, 40 dias, 24 horas, mas também já caiu em concurso 30 dias, porém contados do envio da carta precatória ou do recebimento da carta precatória. Não tem nada a ver, não faria sentido. Como é que vai contar um prazo, sendo que o cara nem foi preso e eu não posso trazê-lo para o estado de São Paulo, né? Então é contado a partir do momento que o sujeito foi efetivamente preso. Foi preso? Aí dá, tá bom? Tranquilos? Questões bem técnicas, né? Bem específicas. Perceba que se você for só ler o Código de Processo Penal, fica bem chato para entender. A ideia que eu estou tentando trazer para vocês, principalmente para quem não atua na área, é o máximo de prática. Eu quero que vocês enxerguem como é o dia a dia para memorizar a letra da lei. Porque se for ver só de forma abstrata, é complicado memorizar. Agora, quando você enxerga o dia a dia, você se imagina fazendo aquilo, cumprindo a ordem de prisão, fica mais fácil memorizar, convenhamos. Então eu vou encher vocês de exemplos. Agora, para eu seguir esse bloco, eu vou trazer mais ponto técnico. E agora vai ter muita legislação. Mas eu vou partir de uma pergunta muito interessante. Olha essa pergunta. Qualquer policial poderá cumprir mandado de prisão? Parece uma pergunta óbvia. Ah, Diego, claro. E até já adiantei com a prisão fora da jurisdição, né? Você imagina uma ordem lá de São Paulo, mas um policial do Acre, do Rio Grande do Sul, Rondônia, eles podem cumprir? Podem. Não tem problema, eles podem. Eu já adiantei no assunto anterior. Só que veja, é importante eu aprofundar nisso com vocês, porque há todo um procedimento a ser seguido. Se um policial de outro lugar for cumprir, há todo um rigor, há todo um rito a ser cumprido para evitar qualquer tipo de risco, de contaminação da prisão. Vamos entender? Vamos lá. Ó. Imagine que o juiz competente determine a prisão cautelar do investigado. Vamos trabalhar com o exemplo da prisão preventiva. Este, por sua vez, foge para outro estado, o exemplo que eu acabei de trabalhar com vocês. O policial de outro estado ele poderia cumprir o mandato de prisão caso se deparasse com o investigado? Claro, mas vamos entender o procedimento.
Tudo começa no artigo 289-A do Código de Processo Penal. Então veja que é um artigo que surgiu posteriormente. Vamos lá. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o CNJ, para essa finalidade. Por quê? Porque se um juiz, por exemplo, do Espírito Santo, ele pede ali um mandado de prisão preventiva, ele tem que mandar para o banco de dados do CNJ, porque o CNJ vai comunicar para todo o país. Que se o cara fugir para qualquer outra região, já vão saber que o mandado está lá expedido. Continua. Parágrafo 1º. Aí vem a resposta, que é essa que cai no concurso. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandato de prisão registrada no CNJ. Está registrado para fins nacionais, ainda que fora da competência territorial do juiz que expediu. Então, beleza, tranquilo, é o que eu já adiantei. Juiz do Espírito Santo expediu a ordem de prisão e o preso se encontra lá no Pará, um agente de polícia do Pará, ao se deparar, por exemplo, numa blitz, constou o CPF, bateu, olhou a cara, bateu, tá preso. Ele pode cumprir, mas aí seguem os procedimentos, ó, até porque vai ter riscos. Vou mostrar para vocês quais são os riscos. Ó. Parágrafo 2º. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada. Aí repete. Ainda que sem um registro no CNJ. Olha que complicado. Vamos lá, então vamos para o primeiro problema. O parágrafo 1º, ele traz a regra. O juiz mandou prender e mandou comunicar ao CNJ. O CNJ, por sua vez, recebe o comunicado e coloca no seu banco de dados, agora à disposição de todo o país, pelo menos de quem atua nessa área, das polícias. Só que vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o juiz mandou prender, só que de duas uma, ou ele não mandou registrar no banco de dados do CNJ, ou o CNJ está demorando para constar no seu banco de dados. Pode acontecer. Imagina que o juiz lá do Pará mandou prender alguém, e esse cara já fugiu pro Tocantins. Já conseguiu fugir pro Tocantins. Beleza. Só que nessa, o juiz já mandou prender, determinou que o CNJ constasse no banco de dados e o CNJ levando dias. Até que um policial do Tocantins se depara com o sujeito e como ele assistiu o jornal e viu que o cara é procurado, opa, esse cara está sendo procurado. Ele pode prender mesmo que os dados não estejam no CNJ? A lei está dizendo que sim, ele poderá efetuar ainda que sem um registro no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Só que agora vai ter ressalvas. Por quê? Porque se não está no CNJ, dá para se desconfiar, eu vou dar exemplos. Adotando as precauções necessárias para averiguar, primeiro, a autenticidade do mandado. Não está no CNJ, ele tem que tomar cautelas maiores, verificar se aquela ordem é verdadeira. E comunicando ao juiz a que a decretou. Juiz, foi você mesmo? Decretou? Devendo este providenciar em seguida o registro do mandato na forma do caput desse artigo. Aí registra tudo certinho. Tem que verificar se a ordem é verdadeira, porque às vezes não é. Pode ser uma ordem falsa. Já aconteceu de pessoas falsificarem ordens de prisão. Ou para não ser encontrado, para prender outra pessoa que não tem nada a ver com a situação. E aí continua, parágrafo 3º. A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento. Então aquele policial do Tocantins, ele vai comunicar ao juiz do Tocantins. Ele não vai ter que ir lá para o Pará ou mandar uma mensagem. Do cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz que a decretou. Ou seja, no final das contas, a bucha, a bomba, fica entre o Poder Judiciário. O juiz do Tocantins é que vai comunicar ao juiz do Pará. Se virem, a tarefa do policial é cumprir a prisão. Depois, batata quente é de vocês. Parágrafo 4º. O preso será informado, mais uma vez, ó, que padrão, dos seus direitos, nos termos do inciso que nós já vimos, né, entre os quais o direito de permanecer calado e tudo mais. E caso o atuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Então, se ele falar o seguinte, ó, eu não tenho advogado, não tenho nome, beleza, vamos comunicar para o juiz nomear um defensor público para esse sujeito. Parágrafo 5º. Havendo dúvidas, olha que interessante agora, hein? Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa, do executor, ou sobre a identidade do preso, vamos lá. Pode acontecer da autoridade local, um delegado lá do Tocantins, ele olha um agente policial prendendo aquele sujeito, ele fala, peraí, quem é você? Não te conheço, sou delegado aqui há 20 anos, quem é você que está prendendo? Ou então eles podem desconfiar do preso, mas peraí. A ordem veio lá do Pará, e tá estranha essa ordem, é você mesmo? Será que não estamos prendendo a pessoa errada? Nesse caso,
vai ser colocado em prática o procedimento previsto lá no parágrafo 2º do artigo 290 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, vamos lá para o parágrafo 2º do artigo 290. Faltou até um 2 aqui. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legitimidade do mandato que apresentar, poderão, olha que interessante, pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Olha que interessante. Sabe como isso cai em concurso? Vai falar o seguinte, opa, se desconfiarmos do executor ou se desconfiarmos do preso, será que ele mesmo? Libera. Que loucura! Quer dizer, isso cai muito em concurso como alternativa errada, obviamente. Quer dizer que eu libero? E se for o cara culpado de verdade, vou ter que buscar de novo, ficar procurando? Claro que não. Só que o detalhe é que nós não falamos em prisão. Na dúvida prende, não. Na dúvida coloca-se em custódia. É diferente, é mais sutil. Então vamos imaginar que o sujeito vai para o CDP, Centro de Detenção Provisória. Se o delegado está na dúvida, ele vai colocar numa sala à parte, em custódia. Vamos manter ele aqui, vamos tratar ele como um preso cautelar comum, com os demais presos em flagrante, preventivamente, prisão temporária. Não, vamos deixar esse cara separado numa salinha. Quer um cafezinho, quer uma massagem? Fica separado. Viu que era ele mesmo? Agora sim, agora você vai lá para a cela. É mais ou menos isso na prática. Então ele fica custodiado. É uma restrição da liberdade, né? Na prática é uma prisão, mas ele vai ficar separado dos demais presos cautelares, tá bom? A ideia é basicamente essa. Parágrafo 6º. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput desse artigo. Então essa parte de como vai funcionar o registro, o banco de dados, tudo do CNJ, aqui vocês podem ficar tranquilos que esse ponto não vai cair de forma específica para vocês. É só para demonstrar que essa parte procedimental fica a cargo do Conselho Nacional de Justiça. Agora, na hipótese de nova fuga, havendo perseguição, o que acontece? Artigo 290, olha o que ele diz. Se o réu, sendo perseguido, então imagina que mandaram prender em São Paulo e na perseguição ele passa para outra comarca. Passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde alcançar, apresentando imediatamente à autoridade, isso é importante, ó, local. Que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante providenciará para a remoção do preso. Então agora nós estamos trabalhando com flagrante, que mais à frente eu vou voltar a aprofundar no flagrante. Então qual que é o detalhe? Eu sou um policial que trabalha na região de São José dos Campos e começou a perseguição. Aí já estamos ali terminando, saindo do Vale do Paraíba. Estamos indo para a região metropolitana já. Estamos indo para Guarulhos, estamos indo para São Paulo, capital. Não tem problema, eu não vou parar. Deixa eu parar por aqui que eu não posso prender, não trabalho aqui. Vou embora porque isso não faz... Não, tem que ir. Vai que a missão é sua. Vai que se você não for, você vai responder por crime depois, pela sua omissão. Aí nesse caso você prendeu, muito importante. O que cai em concurso é que vão falar que esse policial agora tem o dever de voltar para a cidade dele, voltar para a área onde ele trabalha para entregar no juiz lá. Não. Ele vai entregar no juiz local. Isso é o que cai em concurso. É o do local. Pegou, colocou no local, problema do Poder Judiciário agora, que vai determinar o deslocamento dele, tá bom? Então esse é o detalhe, o policial vai entregar no juízo, nas autoridades competentes, do local onde efetuou a prisão, tá bom? Vamos continuar. Parágrafo 1º. Entender-se-á, que o executor vai em perseguição do réu quando? Então vamos entender o que é perseguição para fins legais. Primeiro, tendo o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Então, qual que é o detalhe? Aqui percebam, olha que detalhe interessante, o avistado. Opa! Bate com as características, aí liga a sirene e o cara começa a correr. Aí começa a perseguição. Num dado momento, perdemos. Continuo procurando. Lá na frente encontrei? Continua a perseguição. Vai continuar a perseguição. B. Sabendo por indícios ou informações fidedignas, por exemplo, placa de carro, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Então, ó, placa X. Daqui a 10 minutos, ó, aquela placa, vamos atrás. Perseguição. Continua a perseguição. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor, esse parágrafo nós vimos lá há pouco, ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Então aquela história que nós falamos um pouco, minutos anteriores, né, que eu destaquei para vocês em azul. Então eu tenho dúvida se aquele cara é o preso mesmo, ou se o executor tinha esse poder de prender, se ele era um policial de verdade. Deixa eu manter o cara em custódia até esclarecer as dúvidas. Esse é o detalhe, tá?
Então vamos lá, vamos continuar. Então a leitura dos artigos seguintes agora, pessoal, vai ser de suma importância. Agora vai ser mais letra de lei. É para vocês entenderem todo o desdobramento da ocorrência, tá? Então, para não ficar muito maçante, eu vou pegar artigo por artigo, a gente vai esmiuçar e trazer exemplos, porque agora a leitura da legislação é o que cai de verdade. São pontos que já são pontos específicos do Código de Processo Penal, que traz o dia a dia no cumprimento de uma prisão, e também vai trazer muitos detalhes que caem em concurso letra de lei. Então agora é letra de lei mesmo. Artigo 291. A prisão em virtude de mandado, por exemplo, prisão preventiva, entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandato e intime acompanhá-lo. Então, qual que é o detalhe? O policial encontrou um sujeito que tem uma ordem de prisão nas costas, falou, ó, você tá preso, tô com a ordem de prisão, lê aqui, você pode ler, não tem problema, tá aqui a cópia, vamos lá, você vai me acompanhar agora para a delegacia mais próxima. Então esse é o início do procedimento. Artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante, nossa galera, isso aqui acontece muito na prática, é o que eu sempre falo, quer ser policial? Tem que curtir o barraco. Não raras vezes o policial vai prender em flagrante, sem mandado, não precisa de mandato. Mas tá ali alguém vendendo drogas, ou o marido batendo na mulher, o policial vai prender em flagrante, a vizinhança começa a impor resistência. A vizinhança vai atrapalhar seu trabalho. Então, se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência, que é crime, à prisão em flagrante, ou a determinada por autoridade competente, ou seja, mandado de prisão, então você vai lá tanto na prisão em flagrante ou cumprir ordem de prisão, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, ou seja, o uso da força. Mete o pé, desce a porrada em quem está se resistindo. Do que tudo se lavrará no auto subscrito também por duas testemunhas. Então teve resistência? Prende todo mundo. Tem força para isso? Não raras vezes há outra parcela da população que ajudam a polícia. É guerra, é uma loucura. Parece novela mesmo, aquela briga de vizinhança, aquele barraco. Leva todo mundo para a delegacia, individualiza, ó, esse aqui resistiu, esses me auxiliaram. Leva todo mundo preso por resistência, inclusive o custodiado que foi preso pelo mandado de prisão ou preso em flagrante. E na hora de lavrar o auto, vai constar todo o ocorrido, a resistência, foi necessário aplicar, até porque todo mundo ali vai fazer exame de corpo de delito. Então você tem que constar que a lesão que foi praticada em cada uma daquelas pessoas foi uma lesão permitida pela lei. A lei permite. Se está havendo resistência, você pode empregar violência necessária. Se você não fizer constar que aquela violência foi justificada, você que vai responder por abuso de autoridade como policial. Então tem que justificar. Vai estar tudo lá, sempre assinado por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas. Ó, isso aqui é novidade, hein? Relativamente novo. Mulheres grávidas durante os atos... Ó, cuidado, é muito específico. Durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato, ou seja, logo após o parto. Tu imagina uma mulher que está presa. Pode acontecer que ela está prestes a dar à luz. Ela vai ser encaminhada para um hospital. Na cadeia ela não vai dar à luz. Pelo menos não é a regra isso. Então, na hora que ela for para lá, o que acontece? Você não vai colocar a mulher na algema, tá dando a luz ali, a mão aqui na algema e outra no soro. Pô, não dá. Então o que acontece? A lei não proíbe colocar um policial perto ali. Opa, deixa eu ficar aqui na porta, vai que ela dá a luz e já corre pela janela ou pela porta mesmo. Não. Então você pode colocar um policial próximo, pessoas ali para fazer a segurança, às vezes é uma pessoa de alta periculosidade. Mas no momento do parto, não. Então nas horas que antecedem o parto, durante o parto e logo após, e aí é o juiz que vai determinar o período, inclusive com recomendação médica, né, o período do puerpério, então não tem na lei esse período, nesse momento você não pode colocar algema, tá? Então perceba que o Código de Processo Penal é muito específico. Seguindo, artigo 293. Se o executor do mandato verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, olha que interessante. Eu não sei onde vocês moram se é assim, mas onde eu moro tem um bairro que é muito famoso por ter tráfico de drogas. E eu tenho alunos que moram lá e eles falam, professor, é normal o bandido estar fugindo da polícia? Ele ficar pulando de laje em laje, telhado em telhado, até entrar numa casa e se esconder. E o morador fica com medo. E aí? Será que aqui entra em violabilidade de domicílio? Porque ele encontrou uma casa para empreender fuga, para se ocultar da polícia. Será que uma norma de proteção dos possuidores de uma casa
podem servir para proteger um criminoso que está invadindo o domicílio, vamos entender, ó. O morador será intimado a entregá-lo. Então, claro, a polícia vai falar primeiro com o morador. Isso se ele não for refém, né? À vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo dia, olha que loucura, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendida, para guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Olha só, tomem cuidado. Eu acho esse artigo ridículo. Por quê? Vamos lá. Eu quebraria esse artigo na prática. Se eu fosse policial, eu meteria o pé e depois eu conseguiria justificar, vou explicar como. Mas para fim de concurso, guarda o teor do artigo. Porque veja o seguinte, imaginem que o bandido pulou numa casa ali e colocou a vida do morador como refém. Nesse caso, já há um flagrante delito. Já há um flagrante. Aquela vítima está sendo sequestrada na própria casa e está com uma arma na cabeça, grave ameaça. Então a polícia poderia invadir. Então não é o caso do morador tá dando guarita pro preso. Mas vamos imaginar que ele pulou e invadiu a casa de um amigo. Falou, ó, me dá cobertura, a polícia tá vindo aí. Se o morador der proteção ao bandido, não, pode se esconder, aqui ninguém vai entrar. Ele está praticando o crime de favorecimento pessoal. Se ele está praticando favorecimento pessoal, flagrante delito. Perceberam? Então são casos que de um jeito ou de outro, o flagrante delito vai dar conta para você meter o pé na porta. Então só quando o policial não vislumbrar flagrante delito é que nós aplicaremos essa norma do artigo 293. Então ele vai tocar a campainha, falou, ó, nós queremos entrar aí. Então veja, para falar em flagrante delito, o policial tem que ter a ciência. Imagine que o morador fala o seguinte, falou, ó, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, mas a polícia sabe que tá lá. Se for durante o dia, como a própria norma diz, o policial mete o pé na porta, porque ele viu o bandido entrando lá e vai prender o criminoso. Se for durante a noite, não pode invadir, ou seja, das 21 até as 5 da manhã. Então vamos trancar todas as saídas, quantas saídas tem aqui? Vamos cercar o perímetro e vamos esperar até amanhecer, ou se ele fugir. Se ele fugir, a gente pega ele na rua, se não fugir amanhecendo, a gente invade o domicílio. É o que diz o artigo, o contraditório, artigo 293, mas repito, para fins de concurso público é necessário memorizá-lo. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como for de direito, ou seja, crime de favorecimento pessoal. Se ele der guarita, o Código de Processo Penal não entrou nos detalhes, mas o crime em si, que é estudado lá no direito penal, favorecimento pessoal. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior no que for aplicável, ou seja, se for aplicável invadir domicílio, pode invadir, então esse artigo 294 ele é praticamente inócuo, ele é praticamente inútil, tá bom? Beleza? Tranquilos? Vejam, muito procedimento, mas deu para trazer uma visão mais prática, beleza? Eu vou encerrar esse bloco por aqui. No próximo bloco nós vamos trabalhar um tema interessante e esse, por incrível que pareça, cai muito em prova de Polícia Civil e Polícia Federal. Eu acho estranho, porque é algo muito voltado a quem tem privilégios no Brasil, né? Foro por prerrogativa de função. O próximo tema vai ser prisão especial. Uma casta privilegiada que vai ser separada dos demais presos, vai ter toda uma regalia, só que há todo um procedimento. E o que cai de verdade em concurso público é o rol, a lista. Quem são esses personagens tão privilegiados no Brasil que têm direito à prisão especial? Então no próximo bloco será esse o nosso tema. Até lá!